Os gols e os carnavais de Edmundo na Fiorentina. Vai tomando. Futevôlei. Isso aqui é um jogo de futevôlei transmitido pela TV Globo durante o domingo de carnaval de 1999. Que delícia. Edmundo mandando direto e que provoca muito, Renato, é o 14º ponto. Tinha Era 6 uma anos de partida idade. beneficente disputada em Copacabana entre dois times. Os Estrelas do Mar, do Renato Gaúcho e do Márcio Garcia, contra os Feras da Praia, de Edmundo e Eric Johnson. Márcio No Garcia. mesmo dia, do outro lado do oceano, a Fiorentina passava maus bocados. Desfalcada do seu grande centroavante, o Batistuta, que estava machucado, a Viola tentava não deixar a peteca cair na briga pela liderança do campeonato italiano. A tarefa de vencer a Udinese seria mais fácil se pelo menos eles tivessem à disposição o seu outro grande atacante, o Edmundo. Mas naquele domingo, ele estava preocupado com outras coisas mais importantes. Os Feras da Praia, Olha Edmundo, Eric Johnson, Renan, Elin e Leandro vencem por 2-1. A Udinese Eric venceu Johnson. o jogo com um gol do Sosa e abalou os ânimos da Fiorentina, que ia acabar perdendo uma liderança que mantinha desde o começo do campeonato. O restante do elenco não tinha entendido legal essa ausência do Edmundo no momento tão importante da temporada. Inoltre Edmundo, che avrebbe dovuto prendere per mano la squadra, non rinuncia a partire per il Carnevale di Rio, non preoccupandosi minimamente delle difficoltà in cui lascia i compagni. Se la società ha deciso. Moleque. Ah, não. Isso aqui é perto do Forte de Copacabana. Eu ia falar que o prédio em que eu moro tá nessa imagem, né? Mas isso daqui é o Forte de Copacabana. Eu moro na outra ponta. Minimamente delle difficoltà in cui lascia i compagni. Se la società ha deciso con il mondo di questa vacanza, si deve prendere la responsabilità la società, ecco. A Fiorentina tinha liberado o Edmundo para curtir o Rio de Janeiro. Os jornais italianos noticiaram a partida de futevôlei, mas o presidente Cech Gori insistia que estava tudo certo, porque isso estava combinado antes. O rei de Ipanema não queria nem saber, porque não queria nem pensar na Itália. Nossa. Terminada a partida, Edmundo correu para casa para comer com a família e à noite, quando na Itália já eram 3 da manhã, foi ao Sambódromo. Restam alguns dias e depois voltará a Florença. Aí depois você se pergunta, né? Por que o europeu tem 5 pés atrás quando o assunto é dar estrelismo para um atleta brasileiro, né, cara? Isso daí é algo criado há muitos e muitos anos atrás, tá ligado? Esse era um dos capítulos finais da relação tumultuada que o Edmundo tinha com o time dele na Itália. Nesse vídeo, a gente passeia por essa história de amor e ódio do Edmundo com a Itália, a passagem do animal pela capital do Renascimento. Grandissimo giocatore, è un ragazzo molto strano. Estou disposto nesse momento a passar por isso, né? Uma coisa fundamental para os jogadores brasileiros que dão certo na Europa é amadurecer. É muito importante que eles estejam numa fase mais serena da vida. Isso não é muito diferente da gente e dos nossos desafios. Em janeiro de 1998, o Edmundo era um dos principais jogadores do Brasil, se não o principal. Você já deve ter ouvido por aí uma tese muito difundida de que ele deveria ter sido o melhor jogador do mundo pelo que fez em 1997. Foi uma temporada incrível com o Vasco, que terminou campeão brasileiro, tendo no Edmundo o artilheiro do campeonato. O futebol europeu tinha começado a se abrir um pouco mais para jogadores estrangeiros e a Fiorentina fez uma investida. Foram meses de uma negociação muito complicada que terminou com a saída definitiva dele no dia 8 de janeiro de 1998. Diferentemente da maioria dos jogadores brasileiros que costumam falar em voltar no exato momento em que deixam o país, Edmundo não alimentou o assunto. Sei que deixei as portas abertas no Vasco, mas pretendo me adaptar e cumprir o meu contrato com a Fiorentina. Não ia ser a primeira vez do Edmundo jogando por um time italiano. Em 1994, quando estava afastado do Palmeiras por indisciplina, ele teve um empréstimo relâmpago ao Parma, que foi viabilizado por causa da relação dos dois clubes com a empresa Parmalat. Ele estava tranquilo na Barra da Tijuca quando soube que tinha um amistoso para jogar em Bogotá contra a seleção da Colômbia no dia seguinte. O Parma perdeu por 3-1 e o gol deles foi marcado pelo Edmundo, que voltou ao Palmeiras logo depois. Como tudo na carreira do Edmundo, essa ida para a Itália foi um passo ousado. 1998, afinal de contas, era um ano de Copa do Mundo, e ele sabia que estava arriscando a presença dele na convocação do Zagallo se não se adaptasse rápido. A chegada dele em Florença fez muito barulho. A dúvida... E vale dizer que nessa época, né, cara, na década de 90, o campeonato italiano era um dos melhores europeus, se não fosse o melhor campeonato europeu, tá? era se ele vinha para jogar ao lado do argentino Gabriel Batistuta, o grande craque do time, ou no lugar do Batistuta, já que havia um rumor de que ele poderia sair. Sem conhecê-lo, como em uma daquelas relações à distância que antigamente se escondiam por carta e hoje às vezes inflamam-se na internet, a cidade o aguardava com ansiedade e agora o acolhe com afeto. Pode ser por aquele ar simpático e arrogante, por aquele jeito exibido, ou simplesmente porque é brasileiro, e Florença se lembra de Julinho e de Amarildo, que trouxeram à cidade os únicos títulos do escudeiro
Scudetto. O fato é que Edmundo já é um ídolo sem sequer ter jogado 1 minuto com a camisa roxa. Ele chega trazendo consigo, e não é pouca coisa, um recorde: 29 gols marcados no Campeonato Brasileiro em apenas uma temporada. Conseguirá ele conviver com Batistuta? Eis a pergunta que mais inquieta Florença. A cidade já respondeu: sim. Edmundo chega como um campeão do Campeonato Brasileiro. Edmundo e Batistuta, uma dupla que nenhuma defesa do mundo gostaria de enfrentar. O animal está solto e o Campeonato da Fiorentina recomeça domingo. Batistuta era bom demais, mano. Eu sei disso por causa dos jogos de videogame, né? Nessa época, eu gostava muito de jogar o Wing Eleven 4 e, cara, o Batistuta era um catiço dentro desse jogo, mano. Era um Talvez o Edmundo tenha achado que ia chegar mandando e desmandando em Florença, mas o fato é que ele estava chegando num time ofensivo e muito bem armado por um técnico jovem chamado Alberto Malesani. Era un 3-4-3 molto offensivo perché avevo Olivera, Batistuta e Morfeo, più avevo Canceschi, che era un'ala destra, non ero neanche difensore, Rui Costa in mezzo al campo, e avevo solo un centrocampista difensivo che era Cois e tutto il resto attaccanti. Por isso, quando a Fiorentina foi enfrentar a Lazio, mesmo perseguido pelos fotógrafos, ele começou o jogo no banco. E viu um jogo bem ruim. O Edmundo teve só 5 minutos para mostrar o seu futebol e não conseguiu fazer muita coisa. O jogo seguinte foi contra o Milan e a Fiorentina ganhou por 2-0 com gols de Oliveira e Morfeu. O Edmundo nem saiu do banco. Não pode. Ele não é jogador para ficar na reserva. Tinha certeza que isso ia acontecer. O Edmundo não vai se adaptar ao futebol italiano. Desde que ele viajou, eu não tenho dúvidas de que ele voltaria. Aposto que isso vai acontecer muito mais depressa do que se imagina. Diz o dirigente vascaíno. Só tá cavando a vaga, né? Absurdo isso, né? Essas declarações foram de Eurico Miranda, vice-presidente de futebol do Vasco. Ele era esperto, conhecia bem o temperamento do Edmundo e estava de olho numa possível oportunidade que pudesse surgir disso tudo. Sugeri que fizessem constar no contrato a condição de que ele não ficasse na reserva. No fim de janeiro, logo depois de chegar e jogar muito pouco tempo, o Edmundo já teve que voltar ao Rio para se apresentar à seleção brasileira. Em fevereiro, o Brasil ia jogar como convidado à Copa Ouro, que é tipo a Copa América, só que das seleções da América do Norte e do Caribe. E ele estava feliz da vida, porque ia formar dupla com o Romário, naquela época o seu grande amigo. Trouxeram listinha da família para compras? Não, na verdade nós viemos para trabalhar. A gente nem imaginava que fosse ter folga, ainda mais no primeiro dia. Vim com o bolso vazio, sem nada. Vim pra... já me pediu emprestado ali $6 para comprar um negócio. O negócio sempre foi assim, não vem com nenhum, me pede sempre emprestado. O que a dupla tá planejando aí? Em campo a gente vai sempre tentar fazer o melhor. A gente vê que, já que a gente é o ataque, né? O ataque tem sempre que fazer gol. E eu espero que ele passe bastante bola para mim e eu vou metendo as bolas. Se for assim, já tá ótimo. Era a chance perfeita para mostrar pro técnico Zagallo que ele podia ser uma boa sombra pro Ronaldo Fenômeno. Você era amado pela torcida do Vasco. E em Florença, fui recebido com festa, mas preciso entrar em campo e jogar. E ficar na reserva da Fiorentina não incomoda muito? Eu não sou reserva. Se eu tivesse jogado mal e o técnico me tirasse, podia ser reserva. Na verdade, eu ainda nem cheguei. E se ele mantiver você como reserva? Se realmente acontecer isso, o melhor negócio é deixar que eu procure o meu caminho. Quando o Edmundo deu essa entrevista, a primeira polêmica dele com a Fiorentina estava prestes a acontecer e ali estourar num show de rock. Empurra, caos no trânsito, frustração. O primeiro show do grupo irlandês U2 no Brasil foi marcado pela confusão. Antes de viajar para os Estados Unidos, Romário e Edmundo foram curtir o show do U2 no Rio de Janeiro. O Romário deu uma cornetada no show do Bono Vox. Esses caras não falam a nossa língua, peixe. Show bom foi o do Gabriel Pensador. Peixe. O Edmundo também deu declarações. O presidente da Fiorentina se amarra em mim. O Batistuta é um show. Quanto a Oliveira, o brasileiro naturalizado belga com quem o Edmundo está disputando posição, a admiração não é a mesma. O cara é estranho, tá há tanto tempo fora que nem fala português. Se não fosse o Rui Costa para traduzir, eu nem falava com ele. Aos 28 anos, Luiz Oliveira era um atacante maranhense desconhecido no Brasil e famoso na Itália. Ele tinha nascido em São Luís do Maranhão, mas ido muito cedo pro Anderlecht da Bélgica. Era titular da Fiorentina e também da seleção belga que se preparava para jogar a Copa de 98. Com o Batistuta ficando, era com ele que o Edmundo disputava a posição. As declarações repercutiram na Itália, mas não do jeito que o Edmundo queria. A revista italiana Guerin Sportivo publicou essa charge.
O gol de Oliveira contra o Milan serviu para duas coisas: nos aproximar da Udinese e nos afastar de Edmundo. Esse comportamento não ajudava em nada o Edmundo, que sabia que tinha futebol para jogar a Copa de 98 e só precisava andar na linha e fazer uma boa Copa Ouro. Quando começou a Copa Ouro, se falava muito em se analisar o Edmundo, mas muito mais o comportamento do que o futebol. Pelo que a gente tem observado aí, ele anda quietinho, né? E tá aprovado nesse aspecto, né? As conclusões eram com relação, evidente, o lado mais de briga, a parte disciplinar, e até o presente momento tudo bem. Mas nem ele e nem o Brasil fizeram bons jogos. Empataram com a Jamaica de René Simões e com a Guatemala, perderam para os Estados Unidos e acabaram na terceira posição. É que René Simões no comando da Jamaica, tipo assim, do nada. Pega essa informação aí, passando na tua tela. Seleção Titanic acabou afundando. De cabeça baixa vão sair os brasileiros, como já saíram no empate com a Jamaica, no empate com a Guatemala. Meu amigo. Depois da Copa Ouro, a agenda do Edmundo, naturalmente, era se representar a Fiorentina e continuar jogando por lá. Mas como era muito normal na época, ele tinha outros planos. Edmundo se rebela em Florença e foge para o Brasil. Inconformado com a reserva, craque desobedece o presidente e chega hoje ao Rio. Depois de jogar os 90 minutos contra a Juventus pela Copa Itália, o Edmundo tinha recebido do presidente Tchek Gori um comunicado de que o clube não cederia à pressão dele para ser titular e quem decidiria era o técnico. Foi a gota d'água. Respeito a posição do presidente, mas não abro mão da minha decisão, disse Edmundo ao Globo por telefone. Vittorio Tchek Gori não quis ceder ao ultimato e respondeu com uma declaração duríssima, convidando Edmundo a se colocar à disposição de Malesani em respeito ao grupo e no interesse do clube. Edmundo era um fenomeno tecnicamente, aveva un grandissimo giocatore, però un ragazzo molto strano, baricentro basso, forza esplosiva enorme. Al di là, io non l'ho conosciuto bene, è difficile conoscere Edmundo, no? Non ti lascia entrare dentro di lui. E olha que coincidência. É difficile. Ele não te deixa entrar. O take é o Edmundo tomando uma dedada, permitindo entrarem nele, né? Conoscere Edmundo, no? Non ti lascia entrare dentro di lui. E olha que coincidência. Essa viagem do Edmundo ao Rio de Janeiro tinha acontecido justamente em fevereiro. Essa que foi a dupla campeã de animação do Carnaval dos Boleiros. El número 1, después de mí, la locura y el fútbol. Já que estava por aqui mesmo, ele aproveitou para disputar um torneio de futevôlei, ao lado do seu... Explicando para um argentino, é como se o Casagrande estivesse abraçando o Messi na época de ouro do Casagrande, se é que tu me entende, e o Casagrande vira pro Messi e fala: é o número 1 na loucura. Tipo assim, porra. Parceiro Renato Gaúcho, ele ganhou um troféu contra a dupla Luizão e Romário. No momento não vai se resolver nada, porque aqui é carnaval e nesse fim de semana estão se disputando jogos na Itália. Mas acho que a razão vai prevalecer e vamos chegar a um entendimento que satisfaça a todos. Espero voltar a jogar no Rio. Pois é, a primeira briga dele com a Fiorentina coincidiu com o Carnaval de 1998. E enquanto a Fiorentina vencia a Juventus por 3-0, a Unidos da Tijuca desfilava com uma bela homenagem ao centenário do Vasco da Gama. A gente vai balançar, abaixo da grama, meu bem. Vem bem fantasiado, Milton Cunha, é fantasia do que esse chifre meio de lado? O que é isso aí? É um Exu. É um Exu que abre os caminhos de África para o Brasil, segundo Pierre Verger. Não tinha a menor condição do Edmundo voltar a Florença e perder isso. Chegando aqui na Marquês do Sapucaí, o clima de arquibancada de Maracanã, de São Januário, Edmundo. Esse desfile na Unidos da Tijuca significa... Você volta pro Vasco mesmo? Não sei, eu sei que amo o Vasco, só isso. É? Não sei se volto, mas sei que amo. É? O que você tá achando da recepção da galera aí? Maravilhosa, eu não esperava tanto. No meio de toda essa situação, ele confiava que pelo menos o Zagallo ia entender e não ia deixar de convocar ele para a seleção por causa disso. Ou será que ia? Se assinou um contrato, tem que ir. Se o treinador achou que tem que ficar no banco, tem que ficar. Se ele não assinar lá, se não assinar aqui, ele já tá fora totalmente. Só a única coisa que me deixa triste é que, com certeza, isso eu tenho certeza absoluta, os italianos não iam tomar as dores do brasileiro. A gente fica triste de ver os brasileiros tomando as dores do italiano. Eles querem que a gente se dane. Agora o... Calma aí também, né, Edmundo? Porra. Tentou invocar a carta do vira-lata aqui, mas, porra, não tem como, né? O assunto aqui é profissionalismo.
Então é muito legal ver o Zagallo, no primeiro momento, falando, não, vai resolver esse negócio de briga. Agora tu vê o Zagallo soltando os cachorros pra cima dele. O desfecho ideal de todo esse impasse, você acredita que é o quê? Um telefonema do técnico pra você dizendo, pode voltar, você vai ser titular? Eu acho que seria a melhor coisa, então que eles deixassem que eu seja feliz. Porque lá não dá, lá eu não estava conseguindo ser feliz. Com medo de jogar fora a vaga na Copa de 98, o Edmundo voltou a Florença no fim de março. Contra o Napoli no jogo seguinte, ele finalmente conseguiu o que queria. Da quanto tempo Vittorio Cecchigori attendeva questo giorno, il giorno di Alves, De Souza, Neto, Edmundo, il brasiliano per la prima volta da titolare a comporre un tridente sulla carta dalle enormi potenzialità con Batistuta e Oliveira, gol di Edmundo che arriva al 41esimo. Eccolo, buon controllo, superato Facci e palla in rete. È definitivamente pace tra Edmundo e Edmundo, a quem dedica esse primeiro gol com a camisa violeta? A Malesani, a Cecchigori, aos torcedores, a Zagallo? Resposta seca. Dedico o gol a mim mesmo. Depois de tudo que eu passei nos últimos tempos, acho que eu mereço. O começo tinha sido meio turbulento, mas esse uniforme da Fiorentina, na minha humilde opinião, entra no top 5 uniformes do mundo. Com muita tranquilidade, tá? Depois a gente discute quem é top 1, 2, 3, 4 e 5. Mas que esse uniforme tá dentre os 5 mais bonitos é indiscutível, velho. Edmundo, a Fiorentina estava disposta a perdoar. E depois do jogo seguinte, em que o Edmundo fez esse golaço contra o Parma, a maré mudou totalmente. Um animal nas nuvens. Bastaram 2 gols e meia dúzia de passes para a imprensa italiana consagrar Edmundo como o melhor jogador da atualidade depois de Ronaldinho. Era tudo o que o Edmundo precisava, se estabelecer na Fiorentina na reta final de preparação para a Copa do Mundo. E ele ficou feliz quando entrou na lista do Zagallo para enfrentar a Argentina do seu parceiro Batistuta num amistoso no Maracanã. E aí, na véspera do jogo, dentro do ônibus da seleção, ele recebeu a visita de um problema do passado. Foi alcançado por um oficial de justiça e intimado a comparecer à 17ª Vara Criminal para ser interrogado. Em 1995, quando defendia o Flamengo, o Edmundo tinha se envolvido num acidente de carro que culminou na morte de 3 pessoas. Ele respondia por 3 homicídios culposos e 2 lesões corporais graves. Isso aí assombrou ele durante muito tempo, né, cara? Arrisco dizer que assombra até hoje. Não sei qual foi o desfecho, mas, bom, durante muitos anos isso aí assombrou o Edmundo. Eu falei um pouco mais sobre isso em um outro vídeo, que é um raio-x do Flamengo de 95, aquele que tinha Romário, Sávio e Edmundo no ataque. Se você tá gostando desse, eu vou deixar o card aqui em cima para você salvar e assistir depois. Américo Faria, supervisor da seleção brasileira, tentou obstruir o trabalho da justiça, não querendo deixar que o oficial chegasse até o jogador, alegando que o processo era um problema particular de Edmundo sem nenhum vínculo com a CBF. Mas o oficial não se intimidou e, pedindo reforço policial, ameaçou não deixar o ônibus partir, até que o jogador, o último a entrar, assinasse a intimação. No dia seguinte do incidente do ônibus, o Brasil perdeu para a Argentina no Maracanã e o Edmundo entrou no segundo tempo. A alegria da galera aí. Tem carisma, Edmundo. Arruma encrenca, confusão, mas tem carisma. Parecia que não ia acontecer, mas o Edmundo terminou a temporada como jogador da Fiorentina, jogando bem e fazendo gols. Ele finalmente tinha conseguido tempo e sequência para se entrosar com o craque do time, e os torcedores estavam sendo recompensados por ter tido paciência. A Fiorentina terminou o campeonato na 5ª posição e com grandes expectativas para a temporada seguinte. Só que antes disso, o Edmundo tinha um pequeno compromisso na França, e dessa vez não era futevôlei. Nós estamos acompanhando ao vivo a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1998. Edmundo. O Edmundo finalmente tinha realizado o sonho de ser convocado para jogar uma Copa do Mundo, mas talvez o Zagallo tenha se arrependido até um pouco rápido demais. Os temores dele de que o Edmundo talvez não aceitasse muito bem o banco de reservas se justificaram muito rápido. Começaram logo na preparação, quando o Bebeto ganhou a vaga de titular ao lado do Ronaldo, porque o Romário estava machucado. Ele falava na imprensa que estava em melhores condições que o Bebeto. Assumiu que tinha brigado com o Ronaldo no jogo contra o Atlético Bilbao porque não recebia bolas, o que virou uma confusão no vestiário quando Leonardo e Júnior Baiano se meteram. O Doriva também ouviu quando preferiu chutar uma bola ao tocar pra ele. Passa a bola, seu filho da puta. Não me quer na seleção? Explodiu Edmundo. Esse clima horroroso acabou virando uma polêmica indesejada na boca da Copa do Mundo, a ponto do Romário, que tinha sido cortado, ter que ser a voz da razão. O atacante lembrou que seu pedido a Edmundo foi que representasse os bad boys apenas em campo e aconselhou o amigo a conter-se mais e a pensar 2 vezes antes de tomar qualquer atitude. Apontado como o pivô dos problemas, o Edmundo ameaçou ir embora da concentração, mas nisso ele voltou atrás bem rápido.
Sou maluco, mas nem tanto. Na Copa mesmo, ele teve muito poucas oportunidades. Esse vídeo aí que vira e mexe aparece nas redes sociais resume bem o que foi a Copa de 98 dele. Entrou pouco e quando entrou, não conseguiu agregar. Ele só ia voltar a campo na Copa do Mundo mais uma vez. E aqui está. Vai ter... Moleque, olha o Galvão Bueno novinho, né, mano? Caraca, maluco. Mundo com a número 21. Novinho. Ronaldinho está fora da decisão de Brasil e França. Quando o Ronaldo teve aquela famosa convulsão na manhã da final, ele recebeu a notícia de que seria titular de uma hora para outra. Com a mudança em cima da hora, acabou no banco e só entrou quando o Brasil já perdia o jogo. Não deu para fazer muita coisa, exceto brigar com o Rivaldo por causa de um episódio de fair play. Fazendo o papel aqui de advogado do diabo. Se ele aceita com tranquilidade que seria banco de Bebeto e Ronaldo, se ele tem a ética dele apurada durante essa Copa do Mundo, a pergunta que eu faço é: ele poderia entrar melhor nesse jogo? Eu acho que sim. Porque ele ia ter o apoio da equipe, ele ia ter o suporte do treinador, coisa que eu acho que ele não teve nesse jogo aí. Porque para um cara que toca o zaralho dentro de um ambiente de Copa do Mundo, um ambiente sério, um ambiente em que, teoricamente, todo mundo está ali unido em prol do campeonato, até porque em 94 o Brasil tinha sido campeão, ele é o cara que tá fazendo merda. Ele é a sementinha do mal dentro do elenco. Então, tipo assim, por osmose ele cria algo natural nas pessoas de repudiarem ele, tá ligado? Tipo, eu tenho um pouco disso, tá ligado? Eu tenho muito disso em mim. Numa cena que ficou bem famosa. Ele viu meu Baiano discutindo, tipo assim, e é quase agredido pelo Edmundo. O cara foi pra cima do Rivaldo, irmão, cara. Depois da Copa, ele classificou a experiência como positiva. Disse que não tinha tido tempo para se preparar psicologicamente para jogar a final, mas que provou o contrário às pessoas que diziam que ele não tinha maturidade para jogar o Mundial. Só que as portas da seleção iam acabar se fechando para ele de novo. Depois do Mundial, no auge daquelas teorias da conspiração envolvendo a convulsão do Ronaldo, a rádio Jovem Pan divulgou uma gravação em que ele insinuava uma possível interferência da Nike na escalação do camisa 9. Tem um contrato que o Ronaldo tem que jogar todos os jogos de 90 minutos. Ele enviou uma carta à entidade dizendo que a gravação tinha sido feita escondida em uma conversa informal e que nunca deu entrevistas insinuando nada. Enquanto isso, na Itália, a Fiorentina vivia novos ares. O Alberto Malesani tinha sido substituído pelo Giovanni Trapattoni, um técnico bem mais experiente e que, em tese, ia ter mais lastro para peitar o Edmundo, que, para surpresa de ninguém, não estava com nenhuma vontade de voltar para lá. E o negócio da Fiorentina? O presidente disse que você é inegociável, você quer voltar pro Vascão. Hoje eu vi na televisão, você tava até disposto a pagar a multa, é verdade isso? Não, eu não, porque eu não tenho essa condição. É que bizarro que o Jô já era velho nessa época, né, mano? Cara, maluco, que isso, meu irmão? Tá super válido, Rafa. Vai lá, mano, dá uma corridinha de leve, pô. Precisa também labaredar. Eu realmente não me adaptei à Itália, eu não gosto de frio, enfim, uma série de coisas. A gente teve alguns problemas que eles falam que vão resolver agora, mas só se eu voltar. Quer dizer, eu não vou chegar lá novamente, ficar um período como eu fiquei, só tentando resolver as situações. Espero que eu possa resolver isso daqui. Mas os apelos não fizeram efeito. E quando a temporada voltou, ele estava lá para virar sozinho um jogo da Copa da UEFA contra o Hajduk Split com 2 belos gols. O técnico novo elogiou a atuação do seu atacante e pediu para que a torcida parasse de chamar ele de animal, porque na verdade ele era um cara muito sensível. E logo no começo da temporada, a Fiorentina se apresentava como um candidato seríssimo ao título italiano. Edmundo e Batistuta, a dupla dos sonhos. Mas mesmo em boa fase e com o carinho da torcida, não dava para dizer que esse animal estava totalmente domado. Com um jogador a menos e vencendo um jogo contra a Roma, o Trapattoni substituiu o Edmundo para segurar o resultado. Ele saiu indignado, xingando o treinador. Edmundo manda vistosamente a quel paese, Trapattoni sta insistendo. Edmundo, Sousa, Neto.
Vistosa contestazione a Giovanni Trapattoni. Na virada do ano, as coisas não poderiam estar melhores. Com Edmundo e Batistuta completamente entrosados, a Fiorentina terminou dezembro na liderança e conquistou o título simbólico de campeão de inverno, que na prática não significa nada, mas que na Itália tem um peso de tradição. É basicamente o campeão do primeiro turno. As grandes fortunas das grandes equipes e a conquista de tantos títulos estão ligadas às duplas de ataque. Por isso, a parceria Edmundo e Batistuta pode representar... O maluco aqui parece o cara do Transformers 1 e 2, né, mano? O namorado da Megan Fox. Para a Fiorentina, o trampolim decisivo rumo ao Dono do título, Bumblebee. a habilidade de Trapattoni e a sagacidade de Czech Gori venceram as dúvidas de quem pensava que os dois teriam permanecido incompatíveis e não poderiam conciliar seus respectivos temperamentos e características. E o Trapattoni parecia ter entendido bem como é que se lidava com Edmundo. Edmundo, na foto abaixo, enquanto reclama, é tudo e o contrário de tudo. Faz shows, depois fica roxo de ciúmes porque passam a bola apenas para Batistuta. Pede explicações a Trapp porque não lhe dão passes e Trapp faz que não entende. Depois se detém e para de jogar, depois recomeça e se lança em um drible. Depois se irrita feio e chuta a bola pro alto e pra longe. É divertido mesmo quando não marca gols. Conquistá-lo, disse Trapattoni, é como conquistar uma mulher bonita. É atraente, mas às vezes também te faz ficar com raiva e ele te manda pra aquele lugar. Só que nem todo mundo tinha a paciência que o Trapattoni tinha com esse hábito do Edmundo de mandar as pessoas pra aquele lugar. Em janeiro, foi a vez do Rui Costa, o outro do elenco que entendia português, ficar bravo com o Edmundo por causa disso. Os dois discutiram numa derrota pra Lazio, em que mais uma vez o Edmundo reclamou demais de não ter recebido um passe. O Batistuta teve que fazer o meio de campo e tentar remediar a situação. Há muito egoísmo e pouca inteligência na minha equipe. Se essas besteiras não acabarem de uma vez por todas, vai ser muito difícil a Fiorentina conseguir o tão sonhado Scudetto, desabafou o treinador. O tempo foi passando e a Fiorentina foi mantendo a liderança. Era só continuar o que estava fazendo e esse título histórico estava confirmado. O problema é que depois de janeiro, vem fevereiro. E fevereiro, você Carnaval. sabe. Porque eles estão juntos há 8 anos na Escola da Tijuca. Com coreografia diferente a cada ano. Você vê aí Edmundo e Eri Johnson. Eu não sei o que o Carnaval tem, irmão. Mas todo jogador de futebol quer fazer uma merda no Carnaval, né? Que é impressionante, né, irmão? Tipo assim, quando eu era moleque novo, achava maneiro pular Carnaval, os caraca, ficar doidão, tentar transar adoidado, não sei o que lá. Mas, irmão, com 27 anos, eu já não tinha mais essa mentalidade. Com 28, com 29, com 25 talvez já não tinha mais essa mentalidade. Tipo assim, tu até tem a mentalidade de sair pra curtir e tal, mas cada ano que passa tu vai ficando mais na tua, tu vai ficando mais de cantinho, tu já viu de tudo, tu já fez de tudo. Irmão, os caras, um mundo na mão deles, mano. Eles poderiam fazer qualquer final de semana de carnaval, tá ligado? A cabeça muito fraca. Mostrando no pé. A sucessão de tragédias começou no dia 7, quando a Viola recebeu o Milan em casa e empatou em 0-0. O resultado nem foi tão ruim assim, mas foi aqui que as coisas começaram a degringolar. Certamente avrei preferito perdere la partita, era un punto che andava di mezzo, invece una pedina così importante sicuramente ci può costar caro. A lesão do Batistuta podia ser a oportunidade perfeita para o Edmundo chamar o protagonismo que ele tanto reivindicava desde que tinha chegado em Florença. Os holofotes iam finalmente ficar voltados para ele. O jogo seguinte ia ser contra a Udinese, mas se você lembra do começo desse vídeo, você já sabe o que aconteceu. 2 dias depois do empate contra o Milan, o Edmundo desembarcou no Rio de Janeiro para curtir o carnaval. Ao mesmo tempo, a Fiorentina perdeu Batistuta e Edmundo. E a derrota para a Udinese sem os dois acabou custando a liderança do campeonato. Tecnicamente, ele não estava fazendo nada de errado. Era um combinado antigo com o presidente Czech Gori, que sabia que isso era uma condição para manter o animal no seu time. Mesmo assim, pegou muito mal. A imprensa italiana ficou revoltada. E o Edmundo foi cornetado até pelo prefeito de Florença. Agora não o defendo mais. Publicamente, pelo menos o presidente não condenava ele. A posição do Edmundo é clara. No contrato foi inserida uma cláusula de que ele teria 12 dias de férias durante o campeonato, uma parada que o permite perder uma partida. Não foi só a imprensa, o prefeito, os torcedores e a comissão técnica que ficaram bravos com o Edmundo. O restante do elenco também não estava muito feliz, principalmente porque ele aproveitou essa passagem para o Rio para falar mal do Rui Costa e do Batistuta. Edmundo, entre uma volta a Ipanema e um samba, conseguiu brigar com Batistuta, nele não se pode confiar, e com o Rui Costa, é invejoso. O Rui Costa respondeu: enquanto nós estávamos em Udine preocupados com o jogo, ele estava no Rio preocupado em encontrar adjetivos ofensivos para mim e para Gabriel. Como vai com Edmundo? Como jogador é um dos mais fortes do mundo, mas infelizmente não se integrou a Florença. É uma pessoa difícil, que sofrendo por estar em um lugar de que não gosta, torna-se ainda mais nervosa.
Na sua opinião, ele deu ou tirou mais pontos da Fiorentina? Se ele tem vontade e tá bem, ganha o jogo sozinho. Caso contrário, é o contrário. Se ele tivesse estado tranquilo e tivesse se inserido melhor, a Fiorentina teria hoje mais pontos. No meio disso tudo, o Edmundo continuava enrolado com a justiça. E enquanto vivia uma guerra com a Fiorentina, ele foi condenado pelas 3 mortes causadas no acidente de carro da Lagoa. Nessa altura do ano, e vendo que possivelmente o título italiano já tinha ido pro brejo, o Trapattoni perdeu completamente a paciência com o Edmundo. E fez questão de deixar isso claro. Um esporro público no treino, diante de todos os jogadores, a comissão técnica e 100 torcedores. Uma cena inédita na história do clube. Estamos cansados e já suportamos o seu mau comportamento há quase 1 ano. Você já tem 30 anos e precisa ser mais sério. Olha isso, cara. Ele tinha 30 anos e agia como se fosse uma criança, tá ligado? É isso, né? Nos dias de hoje não é uma novidade, né? É uma novidade. No futebol não se conta apenas os pés. É preciso ter cabeça. Desse jeito você não vai chegar a lugar nenhum, disse o Trapattoni, falando bem alto, para que todos pudessem ouvir o que dizia o polêmico jogador brasileiro. Estamos lutando por um título e já alcançamos a final da Copa Itália. Se você não quer jogar, diga isso ao presidente. A temporada da Fiorentina acabou no dia 23 de maio, com um melancólico empate com o Cagliari. Eles acabaram na 3ª posição de um campeonato que tinham liderado por 20 das 34 rodadas. Botafogo, moleque. Eles foram de Botafogo, né? Fiorentina precisou existir para Botafogo poder trilhar seu caminho, mano. Foi a melhor campanha dos últimos 20 anos da Fiorentina, então ficou aquele gostinho de que se eu não tivesse vindo ao Brasil pro Carnaval, eu fiquei um jogo só. O Edmundo com 52, voltaria pro Carnaval? Não voltaria. Ia jogar na 2ª, na 3ª divisão do campeonato italiano, mas não voltaria pro Brasil. 2 dias depois, a aventura do Edmundo em Florença tinha chegado ao fim. Edmundo chegou de helicóptero, mas foi difícil enxergar o jogador com a confusão que se formou. Vocês vão entrevistar depois que o pessoal terminar de treinar. Não vão invadir campo, senão vai ter que sair todo mundo, pô. Tem a parte burocrática, né, que o Pedro tá lá ainda tratando, falta chegar a liberação. Se a documentação estiver toda pronta, eu tô realmente com maior vontade de jogar e quem sabe já no domingo ganhar mais um título aí pro Vasco. Depois do fim da temporada, o Batistuta deu uma longa entrevista e falou sobre o caso. Você foi muito crítico com o clube por causa do caso Edmundo. Posso te perguntar como é que você relê hoje a questão? Olhando com frieza, o erro foi de quem o trouxe à força. O que se pode fazer quando alguém não quer ficar onde está? Você podia falar com ele, tentar fazê-lo se integrar. Nós o levamos pra jantar, conversamos bastante com ele. E ele, o que te disse cara a cara? Disse-me apenas, não quero ficar mais em Florença. O que eu podia acrescentar a isso? Você, que foi um dos principais artilheiros dos anos 90, chegou até a jogar a Série B com a Fiorentina e perdeu o Mundial. Não podia dizer a ele o que significa profissionalismo? Cada um é diferente. O erro foi tê-lo trazido pra fazer uma coisa que ele não queria. Se Edmundo tivesse ficado feliz em estar aqui, provavelmente teríamos vencido o Scudetto. Foi uma passagem de altos e baixos, de amor e ódio. De um cara que falava que nunca mais ia voltar, voltava e reconquistava a torcida. O Edmundo é tipo o Andrés Pereira no Flamengo, né? Na hora de se consagrar, na hora de botar a cereja em cima do bolo, faz uma merda, né? Só que a diferença é que o Andrés Pereira, muito provavelmente, não queria fazer aquela merda. O Edmundo fez a merda querendo, né? Foram 48 jogos oficiais, 16 gols, 2 carnavais e 2 títulos de futevôlei transmitidos pelo Esporte Espetacular. A propósito, me assista lá todo domingo dentro do Esporte Espetacular, o quadro Achados e Perdidos. Então todo mundo já perdeu o campeonato. Ficou folclore. Ficou folclore porque foi ao Carnaval. Você viu, né, Djalma? Mas o mais importante... Agora, peraí. Agora, o Salgueiro ganhou? O Salgueiro foi campeão esse ano. Não, agora... A amizade é foda, tem que ver muito bem com quem tu anda, cara. A influência, ela afeta a tua vida, cara. Falando, mano. Aí. Afinal das contas, é o que o nosso querido Andrei falou, né? Foram não sei quantos anos, não sei quantos jogos, 2 Copas de Futevôlei, 2 carnavais. Podendo ter ganhado aí, quem sabe, o último título da Fiorentina, né, mano? Tipo assim, o cara poderia ser o dono de Florença. É Florença? Enfim. Pô, o cara podia chegar lá agora, irmão, com a moral lá no alto, tá ligado? Mesmo tendo feito 300 merdas.
ele só poderia... Mas, tipo assim, era só ele rejeitar um carnaval, né? Mas, com 30 anos, tá? Com 30 anos. Volto a dizer, mano. Uma coisa é você duro, fudido, sem ter um pau pra dar no gato, querer pular carnaval à procura de sexo, loucuras, né? Porque tu sabe que aquela mina que tu tanto acha foda, que tu tanto acha ela linda, ela jamais vai olhar na tua cara porque tu é um pé rapado, mas no carnaval ela quer se tentar em você. Aí tu vai lá e se aproveita disso. Agora, quando você é um cara famoso, bem sucedido, jogador de futebol, rico, tem todo esse glamour em volta, irmão, qualquer quinta-feira é um carnaval pra ele. Edmundo, tá de folga hoje. Tá bom. Familiar, carnaval aqui em casa hoje, hein? Chama escola de samba, chama bateria, chama mulher, chama homem, chama amigo, chama prima, chama tio, chama todo mundo. Acabou. Só que aparentemente ele não entendeu isso.